Gente, feliz Páscoa pra vocês. É isso. Feliz Páscoa. Já ganharam um chocolate de vocês? Ou não? Feliz Páscoa. Oi. Olha. Feliz Páscoa pra vocês. Feliz Páscoa. Eu só quero desejar um Feliz Páscoa pra vocês. Ah, o Patrick também quer falar. Feliz Páscoa pra vocês. A gente tá aqui sentado de boa. Na cama da tia Bianca. Da cama da nossa mãe. Ia, 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 ia,